A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Nós vamos trabalhar nessa noite com o tema justamente do mês da família. E trazendo só alguns ajustes, falando de família ou famílias indestrutíveis. E para a família ela ser indestrutível, somente se a casa estiver alicerçada sobre a rocha. E essa rocha é Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Aí sim, aí a nossa família vai estar blindada, como nós cantamos aqui. Uma pergunta que fica para que a gente possa pensar nessa noite é o que é uma família disfuncional? Uma família disfuncional é uma família sem Cristo. É aquela que vai passar por várias necessidades, começando pelas espirituais. E entra dentro as outras coisas, as sociais, as afetivas, as culturais. Essas famílias que deixam ou não olham para Cristo, ou Cristo não é o seu alicerce. É uma família desestruturada, infelizmente. É uma família desorganizada. É uma família sem base. Uma família sem base é uma família sem alicerce. Sem alicerce, sem fundação e sem Cristo. Isso são famílias disfuncionais. Disfuncionais. Só que todo aquele que permanece firme na rocha vai ter o alicerce, Jesus Cristo como nosso Senhor. Nós precisamos construir uma vida espiritual no fundamento que é Cristo, nosso Senhor. Cristo, ele é a pedra de sustentação da igreja, a pedra fundamental, a pedra angular. Quando a família está alicerçada na rocha, ela jamais pode ser abalada. Nós vamos ver que as tribulações vão vir, mas a nossa família será uma família indestrutível, porque ela está alicerçada em Cristo, que é a rocha eterna. Abramos nossas Bíblias em Mateus 7, do 24 ao 27. Mateus 7, do 24 ao 27. Eu vou ler com esse tema, famílias indestrutíveis, somente se a casa estiver alicerçada sobre a rocha, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Mateus 7, dos versos 24 ao 27. Eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja lesse os ímpares. Aqueles que nos visitam nessa noite, se você não tiver Bíblia, vai estar exposto aqui no Data Show. Tá? Eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja, os amados visitantes, lessem os ímpares. A palavra de Deus nos diz assim: família indestrutível. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparada a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Curve sua cabeça novamente, vamos orar por iluminação e compreensão do céu, da parte de Deus. Te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por essa primeira parte. Te bendizemos, ó Deus, já gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado. E agora, ó Deus, nós te pedimos iluminação do céu, do alto, para que nós possamos entender a tua palavra, que é revelada e inspirada, mas nós precisamos de iluminação, ó Santo Espírito de Deus, que nós possamos, ó Deus, entender o que vem do alto, o que vem do céu. Que a tua igreja, os amados visitantes estejam, ó Deus, com os ouvidos atentos, abertos, sensíveis à tua palavra e com os corações quebrantados e contritos para ouvir, ó Deus, o que tu tens a falar ao nosso coração. É isso que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus.
Meus amados, nós vivemos em um estado de instabilidades. Casas que estão totalmente instáveis hoje, socialmente, emocionalmente, espiritualmente. Os ventos estão soprando forte. Os ventos de uma cultura degradante. E os alicerces de muitas famílias estão ruindo, infelizmente. Quando Jesus encerra esse sermão do monte aqui, ele vai apresentar aqui para que as pessoas entendam que eles têm que fazer uma escolha. Ele apresenta dois construtores. Nós lemos aqui, são dois construtores. Aquele construtor que vai construir a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. E Jesus vai chamar do construtor prudente, que é o construtor sábio, que alicerçou, que construiu a sua casa sobre a rocha, e essa rocha é Jesus, e o construtor insensato, que é o construtor louco, que constrói a sua casa sobre a areia, onde o primeiro vendaval que vier vai derrubar essa casa. Ele vai falar, ao mesmo tempo que ele fala de dois construtores, ele vai falar de dois alicerces. Que alicerces são esses? A rocha eterna, simbolizada aqui, rocha literalmente, simbolizada por Cristo. Esse é o primeiro alicerce e é o que dá base à nossa vida espiritual, para que nós possamos prosseguir. E o segundo alicerce, que é o que? A areia. A gente sabe que a areia não sustenta, a areia só não sustenta nada. E ele vai mostrar também dois destinos, e é aqui onde nós temos que ter cuidado. Há tempo ainda de edificarmos as nossas famílias sobre a rocha. O destino é a firmeza, que os ventos vão bater, é o céu, a eternidade, ou então a ruína. Vou lembrar os irmãos, dois construtores, o prudente e o louco. Dois alicerces, a rocha e a areia, e dois destinos, a firmeza da eternidade ou a ruína eterna. Então tudo isso, esse texto e nossas famílias está em torno disso. Jesus Cristo aqui, ele nos chama para que nós possamos analisar as nossas vidas. E esse chamado é um chamado de confrontação. É praticamente uma pergunta retórica. Aonde tu estás edificando a tua vida? Aonde a tua vida e a vida da tua família está edificada? Lembrando que o fim de cada casa não está na sua beleza, não está na sua estética, trazendo para as pessoas aqui, o fim das nossas vidas não está na aparência, na beleza, na estética, não. Mas aonde está o alicerce da tua vida? É em Cristo? Amém. Se não for em Cristo, ruína. Ruína é isso, ou firmeza da eternidade em Cristo, a ruína eterna sem Cristo. É isso que Cristo aqui vai nos mostrar em todo esse texto. A beleza do Evangelho é que, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que não há perfeição na família, mas que a família está em construção. Quando ela está edificada na rocha, Deus está trabalhando na vida de cada família. É só nós pegarmos a história da Bíblia. A primeira família criada, Adão e Eva. E nós temos que lembrar que Deus tem um propósito em todas as famílias. Adão e Eva. Os filhos começaram a ter ciúme um do outro. Caim teve grande ciúme de Abel. O ciúme foi enraizado no seu coração. Ciúme misturado com inveja. Isso é um mal danoso no coração de uma família que tem que ser tratado. E aconteceu isso. E acontece o quê? O primeiro homicídio. Entre dois filhos, Caim, ele mata Abel. A família de Jacó também. Os irmãos de Jacó tinham o quê? Eles tinham inveja de quem? De José. O pai dele tinha preferência por um dos filhos. Nós temos que ter cuidado. Nós sabemos que tem aqueles filhos que são mais trabalhosos, nós damos mais atenção. Mas nós temos que ter cuidado na hora de demonstrar essa atenção. Os filhos revoltados também, principalmente por causa do pecado, fazem o quê? Vendem o filho como escravo. E Abraão também, a mesma coisa. Dentro da própria casa, o que é que Deus diz para Abraão? Eu tenho um propósito.
através do teu descendente, será abençoada todas as famílias da terra. O que foi que Sara fez? Quebrou etapas. Arruma uma mulher para ter um filho com Abraão. Abraão aceita, os dois estão errados. E o que é que acontece com isso? A briga entre Agar e Sara. Porque uma queria tomar o lugar da outra. Mas as promessas de Deus nunca falham e nunca tardam. Elas todas foram cumpridas na vida dessas famílias. A pergunta é, por que foi cumprida? É só lembrar, do descendente de Eva viria o Messias. É só lembrar, do descendente de Jacó viria o Messias. A geração vem, e do descendente de Abraão viria o Messias, que é o quê? O alicerce para as nossas vidas. É o que dá sustentação para a vida da igreja. É justamente as promessas de Deus, a rocha eterna que é Cristo Jesus. Quando nós percebemos, lemos o texto aqui, nós temos o que, pastor? 2 modelos de família. Primeira família aqui, família alicerçada na rocha, verso 24 e 25. Os irmãos acompanham a leitura comigo. Olha o que é que diz. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O homem prudente, só até aí o verso 24. O primeiro ponto aqui, a primeira família aqui, a família estruturada, ou a família edificada sobre a rocha. A rocha aqui é o alicerce, não é as paredes, não é o teto, não, mas é a base, é Jesus Cristo. Famílias alicerçadas pela rocha, que é Cristo Jesus. Toda família que é alicerçada pela rocha, ela é movida por quê, pastor? O que aqui? Ou movido pela palavra de Deus. Famílias alicerçadas na rocha, o primeiro tipo de família, ela é conduzida pela palavra de Deus, que ouve estas minhas palavras e pratica. Jesus está apontando aqui a necessidade da palavra de Deus, lâmpada e luz, orientação, condução, é a palavra de Deus. Uma família alicerçada em Cristo, ela é orientada pela sua palavra, que é revelada e inspirada por Deus. E é interessante que Jesus, ele não manda só ouvir a palavra, não. Se fosse só ouvir era fácil. Os animais têm ouvido também. Mas não é só ouvir. Olha o que é que ele diz aqui. Pois ouve estas minhas palavras e a pratica. Não é só ouvir, mas é ouvir e praticar. É ser ouvinte e participante da palavra de Deus. Não adianta só ouvir. É ouvir e guardar a palavra de Deus no nosso coração e ser participante, praticante da palavra de Deus. Nós temos praticado a palavra de Deus como famílias alicerçadas na rocha, fundamentadas na rocha. É isso que nós temos que fazer. Famílias alicerçadas na rocha. São famílias que ouvem a palavra de Deus e praticam. Ouvem as minhas palavras e as praticam. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós temos que viver. Praticar aqui é viver. Falar é fácil, mas é viver tudo que Deus tem para os nossos corações. Nós temos que viver, homens e mulheres, famílias que vivem através da palavra de Deus. É isso que Ele está falando no nosso coração. Não é preciso somente ouvir, mas praticar, viver. Muitos se iludem, porque pensam que tem uma boa teologia, que tem uma boa doutrina. Tudo isso é importante, mas se não praticar não vale nada. Isso tudo é uma contradição, porque eu escuto, ouço a palavra de Deus, mas eu não pratico. A primeira coisa é essa. Famílias alicerçadas na rocha, são famílias que ouvem a palavra de Deus, guardam a palavra de Deus no seu coração e praticam a palavra de Deus. Praticam a palavra de Deus. Se você me perguntar, pastor, qual a finalidade da palavra de Deus? Eu vou lhe mostrar agora, nessa noite. Um texto, em 2 versículos, vai mostrar qual a finalidade da palavra de Deus para o seu coração. Eu peço que a Amanda coloque aqui, 2 Timóteo 3, 15 ao 17, 3 versículos. A primeira coisa que a palavra de Deus quer fazer no seu coração, ela é para lhe salvar. Para lhe salvar. Olha o que é que diz aqui, ó. Ele está falando para Timóteo. É uma carta de pastor para pastor. É uma carta de pastor para discípulo. E é uma carta para a igreja. Viver ela.
e que desde a infância você conhece as sagradas letras, as escrituras sagradas, que pode torná-lo sábio para a salvação, a primeira coisa que a palavra de Deus chegou até você é para lhe salvar. A palavra de Deus é para salvar. A palavra de Deus, ela penetra nos nossos corações, e nós vemos a rocha que é Cristo Jesus. A palavra de Deus, a finalidade, a primeira finalidade da palavra de Deus é nos salvar. Nos salvar. Aí ele vai dizer como é que essa salvação acontece. Como é que a salvação acontece, pastor Hélio? Para tornar sábio para a salvação pela fé em quem? Em Cristo. Em Cristo. Somente em Cristo. Nós só somos salvos através de Cristo. Se for em pastor Marcos, está morto. E ainda vai para o inferno. Vai para o inferno. Mais 3 finalidades da palavra de Deus, verso 15, verso 16, Amanda. Pronto. E toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino. Tem pessoas que não querem aprender. Não querem aprender. Como é que minha casa está alicerçada na rocha? Como é que a primeira coisa que Jesus fala é que a casa alicerçada na rocha tem que vir através das escrituras, e a escritura é inspirada para o ensino, para a repreensão. Tem crentes que não querem ser repreendidos. A palavra de Deus mesmo repreende, para a correção e para a educação na justiça. Mas 4 coisas que a palavra de Deus faz. Aí ele termina dizendo: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como é que nós vamos viver e fazer as boas obras aqui na terra? Por causa das obras, muitos crentes não entendem o que é boa obra. Pastor, o que é boa obra? É tudo que Deus mandou nós fazermos na sua palavra. Isso é boa obra. Tem pessoas que pensam que é simplesmente dar uma cesta básica. Não é isso. As boas obras é obedecer o que Deus mandou, tudo que tem na palavra de Deus, para que nós possamos ser habilitados para toda boa obra, para todo o mandamento de Deus que está aqui na palavra de Deus. É isso. Por isso que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E a primeira coisa que Jesus diz é isso, encerrando o seu sermão da montanha, sermão belíssimo, quase chegando ao fim. É isso que ele diz: todo aquele, pois, verso 24, capítulo Mateus 7, verso 24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, é isso que a palavra de Deus nos faz. É essa condução que ela nos dá. É isso. E não basta ser ouvinte, tem que ser praticante. Não basta ser ouvinte, mas tem que ser participante. Resumo: eu preciso conhecer a palavra de Deus e eu preciso viver pela palavra de Deus. É isso. E agora, no segundo ponto, ele mostra justamente o construtor obediente, que está aí. Olha o que é que ele diz: será comparado a um homem prudente. Esse é o construtor obediente, um homem prudente. E o que é prudência aqui? Prudência aqui é sabedoria aplicada. Sabedoria aplicada, discernimento que conduz uma ação correta, direcionada por Deus. Isso é prudência, direcionado pelas escrituras sagradas. O construtor prudente, ou o cristão prudente, constrói em vistas ao futuro. Nós olhamos mais adiante, muito mais. Por quê, pastor? Porque nós sabemos que as tempestades virão. Por isso que nós alicerçamos a nossa casa e a nossa vida em Cristo, em nosso Senhor, em nosso Salvador. Homem prudente edifica com obediência. Prudente está ligado à obediência de permanecer hoje alicerçado em Cristo. É o que nos conduzirá aos dias posteriores de uma casa alicerçada na rocha. Pastor, mas o que é rocha? Eu já falei que rocha aqui é Cristo. Rocha aqui é a palavra de Deus. Rocha é o próprio Senhor e Salvador. Cristo e sua palavra é o alicerce, são as bases. Eu estava vendo uma pregação ontem, e a pessoa dizendo que os alicerces eram as paredes. Não, é a base, é a estrutura, que é Cristo, o que dá sustentação em tempos de adversidades, porque as adversidades vão chegar, e nada será perdido
quando os alicerces estão em Cristo. Quando você pensa que você está no caos, no meio da tempestade, você vai e olha ao seu derredor. Você olha em seu derredor. E quando você olha em seu derredor, você sabe que você tem uma rocha eterna, que é Cristo Jesus. Que a sua vida está firmada nele. Que você vive por meio dele. Você vê e sabe e tem a certeza que a casa está alicerçada sobre a rocha. E essa rocha é inabalável. Essa rocha é uma rocha eterna. Essa pedra é uma pedra de sustentação, que dá sustentação às nossas vidas, à nossa casa, à nossa família, os nossos filhos. É Jesus, somente Jesus. Fica uma pergunta nessa noite: como é que nós estamos edificando a nossa família? Como é que nós estamos edificando os nossos relacionamentos? Sobre a rocha, onde Cristo é o alicerce, onde a queda nunca será, preste atenção, em Cristo como rocha, a queda nunca será o desfecho final de uma vida de um crente. Nunca será, porque é alicerce durável, é alicerce que nunca acaba, é alicerce eterno. Esse é o nosso Senhor. E Ele vai dizer: edificou a sua casa, ou construiu, que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele nos fala de uma rocha, de uma casa firmada, de uma casa alicerçada. O que é que uma rocha simboliza? Resistência, durabilidade, persistência, firmeza, estabilidade. A rocha eterna é um projeto de Deus para as nossas famílias, meus irmãos. É um projeto eterno de Deus para as nossas famílias, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a qualidade da rocha eterna: resistência, firmeza, estabilidade e durabilidade. Nossa casa tem que estar alicerçada, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos irmãos e parentes em Cristo Jesus. Nós precisamos firmar a nossa família em Cristo. Nós temos que levar Cristo a eles, falar de Cristo, não deixar de falar. Não deixar de falar que Cristo é a solução para os problemas, que Cristo traz renovo espiritual, que Cristo coloca de pé o cansado, que Cristo levanta o abatido, que Cristo pode salvar o pior dos pecadores. A solução é Cristo. Quando casas estão construídas ou firmadas na rocha, Cristo tem que ser o centro das nossas decisões. Quando foi que você tomou a última decisão da sua vida? Foi ligada e foi colocada aos pés de Cristo, direcionada por Cristo? Todas as nossas decisões, nós precisamos colocar nossas decisões ao lado de Cristo, pedir a Ele para que Ele nos mostre as nossas crises, os nossos conflitos, todo o caos social dos nossos filhos ou família. O nosso casamento tem que estar firmado em Cristo, que Ele estava lá no primeiro casamento, Ele estava lá, Ele estava na criação, e Ele estava no casamento de Adão e Eva, e Ele estava no segundo casamento, onde Ele fez nas bodas de Canaã. Ele é Senhor sobre o casamento. Você pode me perguntar: pastor, por que os casamentos acabam? Por que as famílias não duram? Porque elas não resistem? Resposta: porque elas não estão firmadas em Cristo. Casamentos acabam porque famílias não estão alicerçadas em Cristo. Famílias acabam porque não estão alicerçadas em Cristo. Filhos não são sustentados porque não estão alicerçados em Cristo. Não estão alicerçados na rocha, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. A rocha que do Antigo Testamento já apontava para Ele. A palavra de Deus vai dizer, vai mostrar Paulo interpretando que quando Moisés feriu a rocha, estava ferindo o próprio Cristo. Apontava para Cristo, que era a rocha eterna. Por isso ele não entrou, mas foi salvo. Não entrou na terra prometida, porque a promessa era: não fira a rocha. E Paulo interpreta lá: a rocha é Jesus, a rocha eterna que foi ferida, mas nunca
será abalada em nossas vidas. Nunca, nunca, nunca será abalada. Todo o Antigo Testamento apontava para essas rochas, Deus forte, rocha eterna, rocha minha, tudo aponta para Cristo. A rocha eterna, a pedra angular, a pedra de sustentação, a pedra de esquina, a pedra que dá alicerce às famílias. Eu quero que a Amanda coloque aqui Deuteronômio 32, 3 e 4. Nós temos que proclamar e louvar o Senhor, a rocha, para que suas obras aconteçam em nossas vidas. Olha o que é que ele diz aqui, verso 3 e 4, ele diz assim: porque proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Olha o que é que ele diz no verso 4, eis a rocha, Jesus Cristo, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça, é justo e reto. Essa rocha que veio dar estabilidade para as nossas vidas, que Deus já falava dela desde o Antigo Testamento, rocha eterna, pedra de sustentação das nossas vidas. Somente nele nós temos toda a estabilidade emocional, espiritual, emocional, todas somente em Cristo. A realidade inevitável de que, pastor, Deus nunca negou isso para ninguém. As tempestades virão. A teologia da prosperidade cai por terra quando lê um texto desse. Mateus 7, versículo 25. A realidade inevitável das tempestades, elas chegarão. Olha o que é que diz, verso 25. Diz assim: muitos, versículo 25, diz assim, verso 25, olha o que é que ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha, sobre Cristo Jesus. As tempestades virão, mas a casa não se abalar, não se abala, a casa não será destruída. As tempestades da vida são inevitáveis. Jesus está mostrando aqui. As tempestades da vida, elas são imparciais, elas chegam para todos, ricos e pobres, crentes e não crentes. E elas testarão, meus irmãos, a nossa fé. Elas vão testar com a profundidade do alicerce das nossas vidas, se verdadeiramente é Cristo ou não. Estamos expostos aos ventos, às tempestades da vida, às enchentes. Mas a casa construída sobre a rocha está firme, porque a família é um projeto de Deus desde a fundação do mundo. Porque a família é um projeto de Deus desde a fundação do mundo. Por isso, nós temos que continuar alicerçado na rocha. Haverá crise, sim. Momentos de dor, sim. Momentos de angústia, sim. Mas essa casa está firmada. E essa casa, ela é inabalável. Porque o Senhor Deus está no controle das nossas vidas, da nossa casa e da nossa família e dos nossos filhos. Não tire os olhos de Cristo. Não tire os olhos de Cristo. Olhando para a realidade das famílias, hoje e atualmente, dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos, do nosso lar, do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente de convivência. A pergunta que fica é: nossa família está alicerçada na rocha? Está firmada na rocha? Que possa estar, porque em Cristo nós temos todas as garantias. Famílias firmadas na rocha estão com a fundação, com a alicerce em Cristo Jesus. Simplesmente em Cristo Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, o que é que ele vai dizer? Em vão é os que trabalham e os que edificam. Mas foi Deus quem edificou. E no verso 26 e 27, ele vai mostrar o segundo modelo de família. Famílias alicerçadas na areia. Olha o que é que ele diz no verso 26, meus amados. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, louco, que construiu a sua casa sobre a areia.
ele fala do segundo construtor aqui, que é o insensato, o louco, que constrói a sua casa sobre areia, que não constrói a sua casa sobre Cristo. Tem uma torre na Itália chamada Pisa, e essa torre ela é assim, torta, porque o fundamento dela começou mal feito na areia, e tiveram os engenheiros que vir e colocar vários produtos para ela segurar. Ela é assim, depois vocês pesquisem ela, virou hoje um ponto turístico lá. Toda casa que não é alicerçada na rocha, ela vai desabar, ela vai ser destruída. Toda casa que não está alicerçada em Cristo, toda família que não está alicerçada em Cristo, a questão dela, o processo dela será processo de ruína, processo de decadência, porque não estão firmadas na rocha. É interessante que Jesus, ele sempre faz ele coloca aqui, olha, hoje, você escolha, como se Deus estivesse falando aos nossos corações. Eu vou pedir para você escolher hoje, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. É a mesma coisa. Alicerce a sua casa na rocha para ter vida e bênçãos. Quem alicerça a sua casa na areia vai ter ruína, maldição e perdição. E é uma escolha. Por isso que Jesus fala no verso 26, a casa foi construída sobre a areia. O que é que a areia é símbolo de que quando você pisa? Incerteza. Quando você pisa numa areia, incerteza. Pisou na areia, incerteza, inconstância e instabilidade. A areia é símbolo disso. Incerteza, inconstância e instabilidade. É símbolo disso. Mas o que representa a areia para as nossas famílias hoje? Falta de Cristo, a falta de Deus, a falta de perdão dessas famílias, ausência de comunhão, falta de oração, falta de comunicação, falta de diálogo, intolerância, ciúme obsessivo, dentro e no meio das casas, destruição, ruína, que traz vícios, alcoolismos, drogas e destruição para as famílias. Isso é o símbolo da areia, de famílias que estão edificadas na areia, que estão ruindo. Cada dia que passa, mais e mais famílias estão sendo destruídas, porque não estão alicerçadas em Cristo. Não permita, meu amado irmão, minha amada irmã, que sua família seja destruída. Firme-a em Cristo e você verá a transformação. Famílias alicerçadas em Cristo. Nós temos um modelo de uma família estabilizada. Qual é, pastor? Mulheres, sujeitam-se aos seus maridos. Maridos, amem a sua igreja como Cristo amou a sua igreja. Amem as suas esposas, que é símbolo de igreja também, que é templo e morada do Espírito Santo. Ame as suas esposas como Cristo amou sua igreja. Filhos, honre seu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Pais, não, de forma nenhuma, não irrite os seus filhos, mas trate eles com amor, na admoestação. É assim que nós tratamos 4 modelos. Mulheres, se sujeitem aos seus maridos. Homens, amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Filhos, honre seu pai e sua mãe. Pais, não irrite os seus filhos, mas admoeste em amor, em amor. Esses são os pilares para um ambiente saudável de família, para que vá bem, Cristo sendo base e alicerce, e seguindo essas funções de cada pessoa, para que tudo vá bem. 4 pilares. Sempre que uma família ela é destruída, é porque ela não está em Cristo. E a destruição, ela pode se tornar uma destruição crônica. Começa com o sal, destruindo, e vai derrubando. Nós temos que focar em Cristo, como fundamento, como pilar, como alicerce. Nada disso que foi falado nessa noite pode ser negligenciado, meus amados irmãos, não.
Nada disso pode ser negligenciado, nada, nada, nada. Porque senão vai acontecer o que aconteceu no capítulo 27, no versículo 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Famílias que não estão alicerçadas em Cristo, elas estão em ruína. Elas vão desabar. Elas não vão suportar. Eu termino com algumas coisas para que nós possamos pensar nessa noite. Eu termino com uma aplicação contando uma história de uma família. Uma história de uma família bíblica. Com uma aplicação para que a gente possa pensar. E essa família é a família de Jó. Uma família que foi destruída. Uma família que estava no fundo do poço. Uma família que passou pelas profundezas da angústia. Jó transparece, eleva os seus olhos aos céus 16 vezes. 16 vezes. E a pergunta era, por quê? E nós temos que nos fazer a mesma pergunta às vezes. Por quê? Ele perguntava, por que estou sofrendo? Por que perdi meus filhos, 10 filhos? Por que essa dor não cessa no meu coração? Por que o Senhor não me mata logo? Por que o Senhor não responde às minhas orações? Jó, depois, em seguida, lançou mais 33 perguntas a Deus. Perguntas de amargura, perguntas de queixa. Mas nós temos que abrir os nossos corações e repensar também, que às vezes nós temos que extravasar, como Jó. Jó extravasa a sua dor. Ele espreme as suas feridas. Era um homem que estava cheio de feridas, cheios de mágoa. Como resposta às perguntas perturbadoras de Jó. O que é que Deus responde a Jó? Naquele momento nada, houve silêncio. E às vezes pode haver silêncio nas nossas vidas. Naquela hora Deus não falou com Jó. E a mulher de Jó, sem nenhuma sabedoria, pediu ao seu marido para amaldiçoar o seu Deus. Amaldiçoa teu Deus e morre. Os amigos de Jó se levantaram contra Jó. 3 amigos, depois mais 1, 4 amigos, com acusações falsas, dizendo, você está sofrendo tudo isso, porque você está em pecado. Aquela família estava em escuridão, densas trevas. Mas a chuva caiu muito forte, transbordaram os rios, sopraram os ventos contra aquela família, e ela não caiu, porque aquela família estava alicerçada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Ela estava alicerçada sobre a rocha. Então, em meio das trevas, surge o quê? Luz, em meio às escuridão. E Jó olha para os céus e diz, eu sei que o meu Redentor vive. E brotou esperança e restauração na vida daquele homem e na vida daquela família. Um deserto onde Deus transformou em mananciais de bênção. Começou a jorrar bênçãos espirituais. Deus revelou a Jó, mostrou a Jó a sua soberania, o seu poder, mostrando que nada foge do seu controle. Nada, nada. E Jó olha e diz para Jó, e diz para Deus, diante dos seus amigos, diante da sua mulher, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum deles, Senhor, serão frustrados na minha vida. Jó reconhecia a soberania de Deus na sua vida. O sofrimento de Jó não afastou Jó de Deus, não, e não pode afastar os cristãos da igreja, nem dos seus amigos, nem dos seus familiares, não. Jó olha para Deus novamente no capítulo 42 e diz, eu te conhecia por ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te vejo, eu vejo o teu poder, eu vejo o teu agir. Deus converteu maldição em bênção. O diabo lançou sobre Jó maldição, mas nada disso pegou em Jó. Tudo que o diabo tomou de Jó, Deus trouxe de volta em dobro. E ele recebeu em dobro, porque tudo é do Senhor. Todas as riquezas são do Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. Os seus empreendimentos deram certo. A bênção estava sobre Jó novamente. Deus restaura
a saúde de Jó. Deus cura todas as enfermidades. Deus cura todas as feridas de Jó. Ele viveu 140 anos depois de tudo isso. Prolongou os seus dias de vida na terra. Deus restaurou o seu casamento. Aquela mulher amarga, aquela mulher revoltada foi curada e tratada. Jó passou a ter 10 filhos na terra e 10 no céu. Louvado seja o nome de Deus. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e pedimos. Satanás tentou destruir Jó, mas Jó saiu da crise mais fortalecido, mais próspero espiritualmente e principalmente mais perto de Deus. As tempestades não é para nos afastar, mas é para nos aproximar e nos preparar. Deus está preparando a sua igreja. Hoje Deus quer fazer um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, restaurando relacionamentos quebrados, restaurando vidas, curando e transformando pessoas. Está em crise, vá a Deus, confie em Deus. Pare de murmurar. Jogue a murmuração fora. Deixe de falar dos outros. Ore mais. Tenha certeza que um milagre pode acontecer na sua vida. O nosso Deus é um Deus de milagres. Ele continua fazendo milagres. E o maior de todos Ele fez, que foi mandar seu Filho Jesus Cristo para curar todas as nossas enfermidades espirituais. Por isso que a nossa casa tem que estar alicerçada na rocha, que é Cristo. Ele quer abençoar o seu casamento. Ele quer reconciliar você com seus irmãos, aonde foram quebrado algum dia aquele relacionamento, ou fora da igreja ou dentro da igreja. Eu passei por algumas coisas disso. Mas Deus, Ele não quer nos destruir, Ele quer nos fortalecer. É isso que Ele quer fazer com a sua igreja. Restaurar a sua igreja, restaurar famílias, restaurar lares, restaurar casamentos, restaurar vidas. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar um avivamento na vida da tua família, da tua casa, no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião. Não se abalam, mas continuam firmes para sempre. Por isso que Cristo nos alerta. Não basta ouvir, meus amados irmãos. Nós vimos aqui no texto. É preciso vir até Jesus, permanecer em Jesus e praticar a palavra de Jesus. Tempestades virão, mas somente a casa alicerçada em Cristo, somente ela se manterá de pé. Jesus, Ele não termina o seu sermão do monte trazendo bênçãos, mas Ele traz um alerta. Não há neutralidade aonde nós estamos edificando a nossa casa, sobre a rocha, sobre a obediência de Cristo ou sobre a areia. A areia que é transparente. As tempestades virão sim, e elas vão revelar o nosso coração. Hoje o Senhor está nos chamando para reavaliar o nosso fundamento. Qual o nosso fundamento? Qual o nosso alicerce? Cada um de nós tem uma escolha nessa noite: obedecer ou não obedecer, construir com prudência a casa sobre a rocha, ou construir como louco, como insensato, viver em integridade, em novidade de vida, em obediência, ou no meio do deserto, na areia. A única casa que ficará de pé será a casa construída sobre Cristo. A Bíblia toda vai falar de Cristo como pedra, pedra angular, pedra de sustentação, pedra de esquina, rocha eterna. Tudo isso representando base sólida para as nossas vidas. Base sólida, base inabalável. Famílias inabaláveis são construídas sobre a rocha, são construídas sobre Cristo, sendo base para o crescimento e o desenvolvimento espiritual, mas principalmente para a salvação. Cristo é a rocha que dá firmeza e que nos conduz à salvação. Somente Cristo, somente através de Cristo. É o que Ele fez por nós, morrendo na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados e sobre si levou as nossas iniquidades.
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados, tratados, e hoje nós estamos firmados nessa rocha eterna que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos cantar em nome de Jesus, louvar o Senhor nesse momento. Peço que você saia do seu lugar, fale com seu irmão, fale com sua mãe, fale com sua irmã, dê um abraço, faça um momento de confraternização, enquanto Luísa canta, enquanto eu vou cantar com Luísa agora. Lá, Luísa. Lá. Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. E nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Como os irmãos já viram, a letra dessa canção, ela é uma oração. Amém. Então nesse momento eu convido a você a orar por cada um dos seus familiares e declarar as bênçãos divinas sobre a vida de cada um deles. Vamos todos juntos cantar que a minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Vamos cantar esse refrão como oração? Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, e a transformação começa em nós. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.
Jesus, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é a rocha eterna dessa casa, Primeira Igreja Batista, casa de oração, aonde a tua família espiritual está sendo edificada até a volta do Senhor. Estamos sendo preparados e nós te louvamos, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é pedra angular, pedra de esquina, pedra de sustentação, rocha eterna, rocha inabalável, o fundamento para as nossas vidas, sendo a base para o nosso desenvolvimento espiritual e para a nossa salvação. Te rendemos graça, Pai Santo, pela tua palavra, Deus, nessa noite, pela vida dos nossos amados irmãos, congregados, ó Deus, e visitantes que ouviram a tua palavra nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer morada, Senhor, em cada coração que se faz aqui presente hoje, trazendo restauração, trazendo fortalecimento espiritual, ó Deus, e trazendo salvação na vida daqueles que ainda não te conhecem. Entra, Senhor, com teu poder, através do Senhor, ó Espírito Santo de Deus, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça salvadora, redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.